Esses dias eu vi uma coisa interessante. Eu tava pegando um ônibus na mesma parada que eu sempre pego, mas aí eu percebi uma coisa. Uma pessoa andava dentro desse ônibus, procurando um assento para tentar sentar, mas ela continuava parada. Como assim? Física é esse conteúdo estranho, que você pode estar andando, andando e andando, mas ainda está parado. Hoje é a aula 2 de Fundamentos de Física e a gente vai estar trabalhando com referencial, movimento, repouso e, por último, posição de objetos. O assunto de hoje vai ser importante porque a gente vai estar trabalhando com o observador dos fenômenos físicos que a gente vai trabalhando. É a partir dele que a gente vai ter o referencial, assim como traz seu nome, de o quanto algo é ou deixa de ser. Referencial, portanto, é um objeto que vai nos ser o observador. É o ponto de perspectiva da onde as coisas estão acontecendo. É a partir dele que a gente pode saber se algo está ou não se movimentando, se algo está ou não acontecendo, porque é em relação a ele. René Descartes é esse filósofo que traz pra gente sobre como a percepção pode nos enganar e como a razão e a matemática são ferramentas para a gente conseguir tentar desvendar um pouco melhor através disso. Eu não vou me aprofundar muito sobre a parte filosófica porque não me cabe, mas a verdade é que isso é o nosso ponto de referencial. É o referencial que vai nos dizer de onde parte a nossa premissa, a nossa perspectiva. Um bom exemplo talvez seria esse, em que tanto eu quanto o Ares, tadinho, tá querendo sair, estamos caminhando na mesma direção, no mesmo sentido, com a mesma velocidade. Se o referencial escolhido fosse eu, obrigado, ator, o Ares estaria sempre junto comigo. De alguma maneira, então, não há movimento. Bom, agora que a gente conseguiu firmar o conceito de referencial, a gente pode passar para o próximo, posição. O que é a posição? Posição é a localização referente a esse referencial. Se o referencial sou eu, a quantos metros está eu mesmo? 0. A quantos metros está a Estela, minha cachorrinha no sofá? Acredito que uns 2 metros, não? Quantos metros está talvez a minha parede? E aí seria uns 2 metros também. Então, a partir daí, a gente começa a conseguir traçar algumas posições. Isso pode ser trazido tanto com X, como no boliche, como X, Y, no bilhar, e agora para 3, X, Y e Z, como uma bola de basquete. Tá bom? Tá bom? Dominamos então referencial, que é o ponto de vista, é a partir de onde vai ser referente todas as outras coisas. A partir daí a gente consegue tomar a localização, ou posição, que é no caso então o ponto de distância que há de um objeto até o seu referencial. Temos as duas coisas. O que está faltando? Movimento. Então o que é um movimento? Movimento se trata de quando o objeto em questão está ou não mudando sua posição em relação ao referencial. Nesse exemplo aqui em específico do nosso ator, Ares não está mudando a sua posição com relação a mim. Desculpa, Ares. Ele não muda sua posição com relação a mim, com o passar do tempo. Logo, ele está em repouso com relação a mim, com o referencial eu. Porém, se eu estiver caminhando e agora o Ares não estiver mais comigo, ele estiver ali no chão me observando, agora, em relação a ele, eu estou me movimentando. Eu passo de repouso para movimento, sendo que repouso é o contrário de movimento. Portanto, para que algo se mova, ele tem que mudar a sua posição com relação ao seu referencial, aquele que você acabou de adotar. No meu caso, por exemplo, eu estou me movendo com relação a essa câmera. E por isso você está me vendo diferenciando, mudando a minha posição. Agora, a minha camisa está junto comigo. Ela o tempo todo não está mudando a minha posição com relação a mim mesmo. Logo, ela está em repouso. Ok. Dominamos agora esses 4 conceitos, para falar a verdade. Então, o que está faltando? Aquele exemplo. Eu estou sentado em um ponto de ônibus observando uma pessoa caminhando dentro do ônibus, no sentido contrário ao movimento dele mesmo. Ela está se movendo ou ela está parada? Então, isso é complicado. Porque qual que é a questão? Para mim, que estou parado e sou um observador fixo,
Vejo o ônibus se mover, porque ele muda de posição com relação a mim. A sua distância comigo vai mudando, a sua posição com relação a mim vai mudando. Agora, e a pessoa? A pessoa depende. Porque no final das contas, como eu adotei eu mesmo como referencial, a pessoa pode, se ela estiver com a mesma velocidade do ônibus para trás, estar o tempo todo parada. E isso a gente vai ver um pouquinho melhor em mecânica, porque as duas velocidades se anulam. Todo momento em que o ônibus andar um pouco para frente, ela está andando um pouco para trás. Para mim, ela continua parada, no mesmo ponto. Então, mesmo que ela se mova, ela está parada. E agora, se for outro caso, se ela estiver andando com o mesmo sentido do ônibus, aí ela começa a se mover com relação a mim. E se ela estiver se movendo mais rápido do que o ônibus? Então ela está o tempo todo indo mais para trás do que o ônibus traz para frente, passando a se mover com relação a mim. De novo, o que importa de verdade é, a cada tempo que vai passando, ela mudou ou não de posição com relação ao referencial. E agora mais um. E no caso em que a gente não tem um referencial em mim, e se o referencial for o próprio ônibus? E se a gente quiser saber se ela está se movendo com relação ao ônibus? Bom, vamos lá. Se ela estiver parada, sentada com relação ao ônibus, o ônibus e ela se movem com a mesma velocidade, a mesma posição. Ela está junta, como a minha camisa que está aqui parada. E se ela começar a se mover? E se, ao mesmo tempo que o ônibus vai para frente, vamos fingir que sou eu, ela começa a se mover para trás? A posição eu para ela acabou de se mover um pouquinho, não? Pois é, no final das contas, se por dentro do ônibus ainda ela começar a se mover, se você adotar o ponto no centrozinho dela e o ponto no centrozinho do ônibus, eles começam a estar em diferentes posições com o passar do tempo. A posição vai se movendo com o passar do tempo. Detalhe importante que eu quase deixei passar. O referencial necessariamente é um ponto. Ele tem que ser um ponto no espaço, ele não pode ser um corpo extenso. Porque no final das contas é um referencial com relação a ele. E um corpo tem vários pontos diferentes. No final das contas, se você quiser trabalhar com o referencial, não pode ser um corpo. Você tem que reduzir um ser humano a um pontinho no meio dele. E um ônibus a um pontinho no meio dele. Esse é um pega. Mas que ponto que a gente escolhe? A gente vai ter que trabalhar isso aí um pouquinho depois. E se chama baricentro e é o ponto que ocupa o centro de massa de um determinado corpo. Isso aqui é para um outro vídeo. Alguma dificuldade, algum problema? Fala comigo nos comentários. Siga para mais.